Nosso tema é sobre ética cristã, mas atrelada ao tema está também a ideia de tomar decisões. A ética é uma área que trata exatamente das coisas práticas, das coisas do dia a dia, muitas coisas muito complexas e difíceis de tomar decisão. Falamos de várias áreas, como da área de genética, falamos por cima, só mencionamos, não falamos aprofundadamente pelo nosso tempo. E como é pensando nos jovens, não abordamos certos aspectos, como da medicina, da política e de tantas outras áreas que a ética está envolvida. Entendemos que a ética ela é cristã ou bíblica, porque é uma ética voltada ou fundamentada na pessoa do Senhor nosso Deus. Porque Deus existe uma ética que reflete a pessoa de Deus, ou seja, os nossos comportamentos refletem aquilo que Deus quer que nós façamos. Não é uma ética relativista, relativa às verdades de cada grupo social, como coloca aí a sociologia, a filosofia e a sociedade secular em que vivemos, mas é uma ética voltada para absolutos. Esses absolutos vêm de Deus, estão revelados na Bíblia Sagrada, daí chama ética cristã ou até ética bíblica, porque pega tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Nós observamos na sexta-feira o Salmo 15, que resume a ética numa palavra, integridade, e também no seu sentido negativo, que significa não praticar o mal. A ética que Deus quer que façamos é aquela da integridade e das práticas de vida que não se concretizam nas coisas ruins, mas reprovadas pelo Senhor nosso Deus. Vimos também como ter uma ética para a santidade, pensando especificamente na vida dos jovens, isso no sábado. E hoje pela manhã observamos acerca da vontade de Deus para a ética. Então, se a ética está envolvido obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a lei do Senhor, seguir os princípios revelados na Bíblia Sagrada, então como tomar essas decisões a partir da vontade de Deus? E hoje nós vamos complementar, porque a vontade de Deus, ela é secreta, oculta e é revelada. Vimos isso hoje pela manhã. A vontade revelada, Bíblia Sagrada. É isso que nos interessa para uma ética cristã, é obedecer a palavra de Deus. Isso é seguir a vontade do Senhor. Então nós queremos meio que tirar da nossa mente aquela ideia um tanto mística de vou buscar a vontade de Deus. Não, eu vou seguir, eu vou deixar a vontade do Senhor me orientar. Por quê? Como? Porque a vontade de Deus, ela está revelada na Bíblia Sagrada. Existe aquela vontade secreta, aquela vontade oculta, que nós podemos chamar também de a vontade dos decretos. O que são os decretos de Deus? Tudo aquilo que já aconteceu e vai acontecer no futuro, na nossa vida, no mundo, são os decretos de Deus. Aquilo que Deus decretou que vai acontecer. E como lemos em vários textos hoje pela manhã, aquilo que Deus planejou vai se cumprir. Alguns desses decretos Deus revelou na Bíblia também, na forma de profecias. Profecias sobre o Messias, profecias sobre as nações, profecias de várias ordens. Mas muitos outros decretos do Senhor não foram revelados. Isso nos lembra o texto de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Coisas encobertas é o que muitas vezes no meio evangélico moderno nós chamamos de vontade de Deus, que nós queremos descobrir. Se qual a vontade de Deus é que eu mude de cidade, eu fique nesta cidade, é que eu mude de trabalho, é que eu faça outro curso. Qual a vontade de Deus específica para a minha vida hoje? Não tem como saber isso, certo? Não tem como saber isso. Está oculto, é o decreto do Senhor. Vai acontecer como Deus quer que aconteça. Talvez para alguns isso pareça frustrante, porque soa piedoso você querer descobrir a vontade de Deus para a sua vida. No entanto, piedoso é
obedecer à vontade de Deus para a sua vida, que é a vontade revelada na Bíblia Sagrada. Hoje nós queremos então estudar um pouco da vontade de Deus para a ética cristã, mas na perspectiva da sabedoria. Como, isso é um fato, eu tenho que tomar decisões do dia a dia, decisões específicas. Então significa que eu não devo procurar saber o que Deus quer para essas decisões específicas? Não. Tem uma forma não mística de você saber como tomar as decisões específicas para o seu dia a dia. Tem como você saber qual a vontade de Deus específica, pelo menos tem um norte para essa vontade de Deus específica, pensando no jovem, sobre com quem você vai casar, por exemplo. Tem como você ter noção disso? A Bíblia dá princípios para isso. Tem como você ter noção de que profissão você vai exercer. Talvez você não saiba exatamente qual o decreto específico de Deus para isso na sua vida. No entanto, existem orientações. E o caminho destas orientações para as tomadas de decisão está na sabedoria. E aí nós lemos lá em Tiago 4,13. Atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Então veja, a pessoa ela já está traçando os planos sem considerar os decretos do Senhor, a vontade de Deus. Aí vem Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, em outro texto diz que nós podemos fazer planos, né? Mas a vontade vem do Senhor, a certeza desses planos, a concretização dos planos que fazemos. Então a ideia é que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, no próximo mês, no ano que vem. Podemos até fazer certos planos ou projetos, mas está tudo nas mãos de Deus. Você vai orar, vai suplicar a graça e a misericórdia de Deus, mas sempre vai acontecer aquilo que Deus quer. Nunca, assim, vai ser somente a sua vontade. Pode acontecer da sua vontade, combinou com o que Deus queria e com o que Deus decretou. Então, precisamos ter a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. É a partir daí que nós vamos meditar hoje sobre sabedoria. Porque a sabedoria de Deus em nós nos orienta nas zonas cinzas. São aquelas zonas mais complexas, aquelas que fica mais difícil realmente de decidir o que eu devo ou não fazer e que muitas vezes ficamos angustiados. Alguns crentes até partem para certos métodos místicos para descobrir essa vontade de Deus. Não dá para descobrir a vontade dos decretos do Senhor. Ela é oculta. Mas pela sabedoria que o Senhor dá a todo crente, você pode ter uma orientação de como fazer as escolhas adequadas. Lá em Tiago ainda, capítulo 1, verso 5, nós lemos, pensando na sabedoria para discernir a vontade de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Deus dá sabedoria a quem pedir. É sobrenatural, vem do alto. Se você buscar a sabedoria do Senhor, Ele vai dar. Essa sabedoria também ela é adquirida, não somente direto de Deus, mas a partir do estudo e do entendimento da Bíblia Sagrada. E quando você for tomar certas decisões, você vai sempre se pautar na sabedoria que o Senhor colocou na sua vida. Por exemplo, o pastor Marcos apresentou aqui um livro sobre um homem bíblico, um homem que faz a vontade de Deus. A moça quer escolher, né, um bom esposo, quer ter um bom casamento. O que é que ela faz? Estuda sobre isso. Então, você também que ou é recém-casado ou mesmo casado já há um bom tempo, quer se aperfeiçoar no seu casamento, o que é que você vai fazer?
ler a Bíblia e estudar o que os homens de Deus escreveram a partir da Escritura para um casamento. E dessa forma você vai se refinando, aprendendo, entendendo o que é que eu devo fazer como homem dentro do casamento, porque certamente em algum momento vamos errar ou não estamos fazendo as coisas da maneira adequada, somos orgulhosos, é difícil penetrar às vezes no coração de um homem orgulhoso. Então, no estudo da Bíblia e na leitura de livros auxiliares, vamos obtendo esta sabedoria na tomada de decisões dentro do nosso casamento, né? No amor para com a esposa, no cuidado para com a esposa, na criação de filhos, nas decisões que precisamos tomar. O que seria mais relevante? Um trabalho que paga muito e eu não tenho tempo com a minha família, ou um trabalho que paga bem, mas é pouco, mas eu vou ter tempo com a minha família? É uma decisão muito difícil, né? Muitas pessoas não conseguem tomar esse tipo de decisão, e é uma postura dentro da ética cristã, e muitas vezes podemos perder tempo com a esposa, tempo com os filhos, buscando outras áreas. Já vi casamento se encerrar porque a esposa tinha um sonho profissional, houve a oportunidade, e o marido disse: não, eu não vou lá para a Tailândia com você, né, trabalhar nessa área. Aí ela disse: não, então fique, porque eu vou. Crentes em Jesus. Acabou o casamento. Basicamente, foi o que aconteceu. Então, e aí entra a sabedoria. Como a pessoa vai... É óbvio, né? Até é clara essa decisão, né? Mas tem que ter a sabedoria que vem do Senhor. Então, a forma de sabermos o que Deus quer da nossa vida em questões cinzas é observar os princípios gerais das Escrituras, a partir da sabedoria do Senhor. Vamos observar alguns textos aqui. Essa meditação não é um tanto assim expositiva, mas é mais focada no tema da sabedoria para a compreensão da vontade de Deus no contexto da ética cristã. Então vamos observar 1 Coríntios capítulo 6. É um texto muito interessante para tomadas de decisão nesse sentido da sabedoria. E aqui nós temos algumas perguntas que vão orientar. Abra aí primeiro Crônicas, primeira epístola de Crônicas 6, capítulo 6. Vamos ler o verso 12. Mas tem Coríntios, obrigado, pastor. 1 Coríntios, Crônicas, né? É porque é tudo com C. 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. E aí, uma pergunta orientando a nossa leitura, antes de ler o texto. O que eu decido é lícito? É a primeira questão que vai orientar você no entendimento de sabedoria para tomar decisões. É lícito? Aí vem 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeira questão, é lícito? Eu só vou escolher o que é lícito. O que é lícito? É aquilo que é corroborado pelos mandamentos do Senhor, pela verdade revelada de Deus. Aquilo que Deus diz que é bom, que é agradável, que é maravilhoso, que está revelado na Bíblia, que eu posso fazer. Isso é o que é lícito. E aí entra a questão cinza. Existem coisas lícitas, existem coisas que necessariamente não são um pecado, mas que podem se tornar pecado na minha vida. Por exemplo, jogar videogame, né? É um pecado? Não, mas pode se tornar um pecado, se for escravizador, se tirar o meu foco. Casais têm dificuldades no casamento porque, né, o esposo gosta muito de jogar videogame, chega cansado do trabalho, vai para o videogame e a esposa fica ali aguardando o intervalo, quando ele perde uma partida para poder ter. Isso acontece mesmo, né? Então, é lícito? É lícito assistir um jogo de futebol, jogar bola ou um esporte, é lícito. No entanto, vamos ver se realmente não é uma prática que vai ser prejudicial. Então, sabedoria significa, primeira pergunta, é lícito? Se é, ok, passou no crivo, né? Em 1 Coríntios 10, 23 também diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu posso praticar, escolher, decidir para a minha vida coisas, fazer coisas, ou comprar coisas, ou experimentar situações que necessariamente não são pecado.
Mas só porque não é pecado, não quer dizer que é algo que eu devo fazer. E aí entra a sabedoria na escolha de questões cinzas, ou seja, questões que não são tão simples assim de decidir. Uma segunda pergunta que vai nos orientar nesse texto: é benéfico para mim? Eu vou tomar uma decisão na minha vida. Isso é bom, vai trazer benefício. Isso vai ser no sentido positivo da palavra, lucrativo para a minha vida, mesmo sendo lícito, convém, edifica. É o que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 6,12, na continuação do versículo, né? Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, é benéfico, edifica, vai ser proveitoso. Então, nós temos que observar essas questões. Quando, porém, é uma decisão muito simples, que os jovens têm que tomar na vida. Eu vou assistir uma série de TV ali no streaming, vou assistir uma série no streaming. Será que essa série vai ser boa para mim? A temática dela convém? Eu vou me edificar? Será que eu não estou perdendo muito tempo com isso? Será que é interessante eu investir tanto tempo assistindo algo na TV, horas? Ou será que isso pode ser algo bem reduzido? Ou talvez eu deva até investir mais tempo na leitura de algumas obras, mesmo que para relaxar a mente. Então, é benéfico para mim? É uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta: mesmo lícito, isso que eu vou fazer pode ser escravizante? Pode me dominar? E é o que a gente lê no verso 12. 1 Coríntios 6,12. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem elementos, situações, práticas, esportes, coisas na vida que não são pecado, mas que podem ser escravizantes. E isso vai tomar de conta da minha vida. E o tempo da nossa vida, que por sinal é limitado, temos que remir o tempo para poder usar mais do nosso tempo nas coisas de Deus. Esse tempo vai ser tomado com outras atividades que necessariamente não são proveitosas. Então, tudo você tem que avaliar e decidir neste prisma, né? É lícito? É benéfico? Será que isso não vai me escravizar e roubar o meu tempo, roubar até minha energia para outras atividades que eu devo exercer na obra do Senhor? E ainda uma quarta pergunta: o que decido é útil para outras pessoas? Três perguntas, pensei mais em mim, né? Mais no eu. Agora eu vou pensar nos outros. Eu decidi fazer algo aqui na minha vida, isso vai ser útil para os outros. Eu vou edificar as outras pessoas. Aí 1 Coríntios 10:24 diz: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. E esse capítulo 10 está no mesmo contexto, do capítulo 6 também, de coisas difíceis e complexas de se decidir. Ali Paulo orientando a igreja de Corinto. Então, não busque o seu interesse, pense nos outros quando você vai decidir algo para a sua vida. E o verso 25, 1 Coríntios 10:25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E o problema aqui, da tomada de decisão, nesses capítulos de Corinto, aparece também essa mesma problemática na igreja de Roma, capítulo 14 e 15, é a questão da comida sacrificada aos ídolos. Naquela época, toda carne no mercado dos gentios, gregos, romanos e outros, ali no Império Romano de modo geral, era oferecida aos ídolos. Então era uma carne de sacrifício aos ídolos. E essa carne era vendida no mercado. Além disso, essa carne, ela era bem contaminada, digamos assim, com sangue. E os judeus, e nessas igrejas haviam muitos judeus, tanto em Roma como na igreja de Corinto, eles estavam espalhados também, judeus crentes convertidos ao Senhor Jesus, mas que ainda guardavam princípios da lei de Moisés, que não podia comer carne com nenhum resquício de sangue. A carne era sempre muito bem lavada e, por algumas leituras que a gente faz sobre aquele período, parece que os gregos e romanos faziam questão de deixar as carnes com sangue, exatamente para ofender muitos daqueles judeus ali. E eles criavam o seu próprio gado para não comprar carne no mercado. E então a instrução aqui é: coma de tudo que se vende, mas não pergunte
por motivo de consciência, não a tua, mas a consciência do outro, né? E se alguém te convidar para comer lá e oferecer algo para você comer, coma. Mas também não pergunte a procedência da comida, para que também não cause nenhum tipo de constrangimento. Então, o que eu estou decidindo ali é útil para as outras pessoas, então eu tenho que pensar nos outros. Se eu estou comendo esse tipo de comida com gentios, ou seja, os não crentes daquela época, isso é muito específico para aquela época, para aquele contexto, significa que não tem problema. Estou comendo com eles, não é nada de errado em si. No entanto, se chegasse um irmão judeu da igreja, eu deixaria de participar daquela refeição. Por quê? Por amor ao meu irmão judeu. Aí você vai para o verso 28, 1 Coríntios 10, 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Na verdade, então, não é por conta da minha consciência que eu devo deixar de comer aquela carne, porque depois que a lei de Moisés, pelo menos nos seus princípios específicos para Israel, ela caducou, e só os princípios gerais da lei de Moisés vêm para nós como igreja, eu não tenho necessidade mais de guardar certas estipulações da lei de Moisés hoje. Então não teria problema. Mas por conta da consciência do meu irmão, e aqui nesse caso é o irmão judeu, então eu não vou comer desta carne. Então eu tenho que pensar no outro, no que edifica o meu irmão. Mas é que é importante entender, aquele que se escandaliza, ele tem que entender que o escândalo que ele tem por algo que não é pecado, deve ser corrigido. Ele deve buscar esse entendimento, porque senão ele vai ser sempre um crente fraco nestas questões. E ao mesmo tempo, o crente que tem a maturidade e a sabedoria para perceber que aquilo não é pecado, ele tem que ceder em favor do seu irmão que ainda está amadurecendo nestas questões, né? Romanos 14, 15 explica isso muito bem. Um não deve julgar o outro, né? E o outro deve se abster de algumas coisas por amor ao seu irmão. Então, quando for tomar uma decisão complexa na sua vida, você também tem que pensar nos outros. Não é pecado. Então eu tenho liberdade. Deus me deu liberdade para isso, não é pecado. Por que não vou fazer? Por que não escolho, né, esse tipo de postura, qualquer que seja? Porque aquele meu irmão, ele pode vir a se ofender e eu vou meio que enfraquecer a fé dele ou lançar uma armadilha, mesmo sem querer, para que aquele meu irmão enfraqueça na fé. E esse princípio se aplica a muitas áreas da vida cristã. E hoje não temos o problema que havia naquelas igrejas com relação a comer carne, não tinha isso. Tinha muito na cabeça dos judeus naquele período o exemplo de Daniel. Daniel, ele comeu verduras, não comeu das iguarias do rei da Babilônia, lá em Daniel 1. Então eles pegam isso como um exemplo de santidade. E é verdade, mas ali era a velha aliança, lei de Moisés, realmente seguir a receita dietética de Levítico era santidade a Deus. Hoje não precisamos seguir aquelas leis dietéticas de Levítico, entende? Precisamos ter uma alimentação saudável, claro, para a glória de Deus, para ter um corpo que vai resistir a isso, se Deus quiser, por bom tempo. Mas o fato é que não precisamos seguir essas estipulações da lei de Moisés. Então, mas aqui entra o quê? O que é que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Sabedoria. Sabedoria na tomada de decisão. É lícito? Ou seja, será que isso não está quebrando algum dos mandamentos de Deus? Não, não está. Posso fazer. Será que isso é bom? Isso edifica? Será que isso vai trazer benefício para a minha vida? Então eu vou tomar esta decisão. É uma decisão adequada. Será que vai me escravizar? E aqui nos namoros, namoros jovens cristãos, essa palavra escravizar é muito significativa, porque o namoro não pode ser aquela coisa escravizadora, aquela coisa
um sempre pensando no outro 24 horas por dia. Não é assim que funciona, né? Tem que ser uma coisa mais harmônica, realmente mais amorosa, mais tranquila, compreensível, racional, envolvendo emoções, é claro, mas algo que vai glorificar o Senhor. E finalizando esse texto, 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo sempre tinha isso em mente. Eu tenho liberdade, mas eu vou usar esta minha liberdade para edificar as pessoas. Isso não é fácil. Às vezes tomamos decisões, escolhemos caminhos que não são pecado, mas que também podem não edificar a igreja, pode não edificar as pessoas ao nosso redor. Não é pecado, mas pode não edificar. Então eu vou querer aquilo que edifica. Muitas vezes é mais difícil, é mais complexo, demanda esforço, mas vai ser aquilo que agrada ao Senhor. Então veja, a palavra aqui ele procurava em tudo ser agradável a todos. Difícil, né? Não quer dizer só agradar por agradar, não é isso, certo? Mas é ser agradável no sentido de que eu vou buscar em todas as minhas ações e decisões edificar os meus irmãos. No que eu puder fazer, eu vou tentar edificá-los. Buscando o quê? O interesse deles. E até a salvação daqueles que ainda não creram em Jesus naquela comunidade. E a quinta pergunta que nós fazemos é: o que eu decido glorifica ao Senhor? Então eu vou escolher namorar com esta pessoa. Isso glorifica Deus? Eu vou escolher determinada profissão, vou seguir numa área, ou do direito, ou da medicina, da engenharia, né, ser professor em alguma área. Isso glorifica a Deus? Ou é só uma profissão para ganhar dinheiro, para me manter? Porque se for, esse é o princípio de uma ética ateísta, né? Para nós não é assim. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, em sociedade. Aquele meu ofício tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho que, de alguma forma, entender isso e viver dessa maneira. E a conclusão desse texto, na verdade eu pulei um versículo, é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, toda decisão que você for tomar, sendo lícita, né, sendo algo que vai edificar, não escravizar, vai ser para edificar os outros também, tudo isso tem que ser para a glória do Senhor. Então isso é decidir tomar certas decisões em áreas cinzentas, buscando essa sabedoria que vem do Senhor. Esse é um texto que trata sobre sabedoria. Existem outros que nós vamos ainda observar hoje. A sabedoria também, aqui outro aspecto, ela está na nossa liberdade da consciência. Porque o Evangelho, ele nos libertou da escravidão do pecado e nos deu liberdade para várias escolhas. E nós temos que aprender a usar a nossa consciência nesta liberdade. Só pelo fato de eu ter liberdade não significa que eu devo fazer o que eu quero, comprar o que eu quero, ou viver do jeito que eu quero naquilo que não é pecado. A gente está trabalhando nessa perspectiva. Se é pecado, obviamente não vou fazer. Mas o fato de não ser pecado não significa que eu deva, né, fazer só porque eu quero. Eu tenho um sonho, vou realizar meu sonho. Será que Deus se agrada? Será que glorifica Deus? Será que é pertinente? Será que é o meu sonho? Sim. Mas é isso que Deus quer? Mas como é que você sabe que Deus não quer? Eu não sei, né? Mas você tem que seguir esses critérios de sabedoria antes de realizar certos sonhos ou tomar certas decisões. O que nos ajuda um pouco neste entendimento da sabedoria de Deus é compreender alguns círculos de ação dentro da nossa vida. Um primeiro círculo são as proibições explícitas nas Escrituras, que é o que a gente leu lá, né, em 1 Coríntios 6, o que é lícito e o que não é lícito. Então, se é proibido, não vou fazer. É simples, sou cativo à palavra.
A palavra é quem manda. Eu não tenho opção. Escravo de Jesus. Crente no Senhor Jesus, é um escravo do Senhor Jesus Cristo, não tem opção. Pecamos, sim, mas pecamos por conta do impulso da nossa natureza. Não pecamos por obstinação. Pecado por obstinação é o pecado que eu sei que é pecado, estou tendo consciência que é pecado, li na Bíblia que é pecado e deliberadamente eu quero pecar. E eu escolho e peco. Aí, meu amigo, aí você está indo por um caminho muito complicado, terrível, e a mão do Senhor chega e pesa, e as coisas ficam muito complexas. Mas não estamos falando nisso, estamos falando que essas proibições explícitas estão no primeiro círculo, e claramente nós sabemos o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, quais aspectos da ética nós vamos escolher. Por quê? Porque Deus claramente disse, isso é pecado, então não cabe na nossa ética bíblica, cristã. São decisões claras. Isso não é difícil de entender. Talvez para algumas pessoas difícil de viver. Aí vem o segundo círculo. São aqueles mandamentos mais positivos. O que significa isso? Eu vou ter que escolher, por exemplo, trabalhar e ganhar mais ou dar atenção à minha esposa. Trabalhar é importante. Ter o recurso para viver é um mandamento de Deus, né? Os homens têm que sustentar suas casas. Então está dentro da Escritura isso. Mas também cuidar da minha esposa, dar atenção a ela, é outro princípio importante. Aí eu vou ter que decidir desses princípios qual é o mais relevante. Então, a gente chama isso de mandamento positivo nesse sentido. Então, eu sempre tenho que escolher aquilo que é mais excelente dentro do plano de Deus para a nossa vida. Isso requer o quê? Sabedoria, que vem da Escritura. E um terceiro círculo é o da... E aqui são assuntos mais difíceis ainda. São assuntos muitas vezes de preferência, de gosto, né? Então você está ali com sua esposa e tem que escolher, vamos pintar a casa de branco ou de azul? E aí, como é que Deus opina? Qual a vontade de Deus para isso, né? Então, liberdade cristã. Mas, eu dei um exemplo muito raso aqui, mas tem exemplos mais complicados dentro dessa área da nossa liberdade cristã e da nossa consciência. Então, dentro dessa terceira esfera, que é a da liberdade cristã, há assuntos que ninguém questiona se são a vontade de Deus. Por exemplo, qual camisa eu escolho para usar? Qual comida eu vou jantar? Ninguém entra dentro dessa questão da liberdade cristã. São questões mais... Mas dentro da liberdade cristã, assuntos que geram controvérsia. Por exemplo, beber bebida alcoólica, dançar, ouvir certas músicas, ocupar cargos políticos, dependendo da igreja, do costume da igreja, do entendimento da Escritura. Isso gera muito problema, não é verdade? Por isso que eu não vou nem entrar nisso aqui, né? Já o pastor Marcos Perim, ele vai explanar todos esses aspectos aqui com os irmãos, ou já apresentou, mas é aqui que entra um aspecto cinzento, difícil de tomar decisão dentro dessa nossa liberdade cristã. E realmente o Senhor nos libertou das trevas do pecado. O evangelho não é escravizador. A vida cristã tem regras a serem cumpridas. Não, nós obviamente vivemos fugindo do pecado e lutando contra o pecado em obediência ao Senhor. Por quê? Porque isso é bom. Traz vida, alegria. O Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele merece muito mais do que isso. E tais mandamentos não são penosos, pelo contrário, são vida. Desconsiderar esses mandamentos do Senhor, certamente é um risco enorme para a nossa vida em todos os aspectos. Então, nesse ponto é que entra a liberdade da consciência humana para realizar a vontade de Deus. Aquilo que o Senhor não estabeleceu como regra clara na Escritura. Deus não deixou isso claro, né? Certas decisões que você deve tomar e que são difíceis muitas vezes. E é aí que entra a sabedoria do Senhor, né? Segundo um autor chamado Williamson, ele diz: Deus é o Senhor da consciência e a sua palavra é a regra, de que regras humanas não devem prender a consciência e que é pecaminoso sujeitar-se a tal escravidão. É muito fácil estabelecer regras, e aí que entra o legalismo. Vamos estabelecer
liberdade cristã. Aí você mata a liberdade cristã, a vida cristã fica enfadonha, porque você estabeleceu regras que não estão na Escritura. É um certo tipo de legalismo, porque o legalismo, tecnicamente falando, dentro da Escritura, é salvação pela lei. Mas alguns estabelecem critérios de vida para, em um certo sentido, se tornarem mais santos. Não necessariamente. Então, existe o espaço da liberdade cristã. Nós não devemos escravizar as pessoas a partir de certas normas que nós criamos para nós mesmos. Você, na sua vida, pode ter uma certa norma. Por exemplo, na sua vida você escolheu fazer devocional de manhã, de tarde e de noite. Você faz 3 devocionais por dia. Lê a Bíblia, ora, canta 3 vezes no dia. Você consegue. Aí você compartilha e diz, olha, irmãos, essa é a regra. Todos temos que fazer assim. Só será santo se você fizer 3 devocionais todo dia. É bom que esse irmão está propondo? É maravilhoso, né? No entanto, cada um vai ter a sua rotina, a sua logística, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua possibilidade. Nem sempre todos terão esses 3 momentos no dia para fazer o seu devocional. Embora na Escritura a gente veja a instrução nos Salmos realmente de orar 3 vezes ao dia, né? A ideia está sempre em comunhão com o Senhor. E, se possível, faça isso. Mas não quer dizer que se você fizer 2 vezes, você vai ser menos santo, ou 1 vez, vai ser menos santo. O importante é que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor todo dia. E que isso não vire uma regra, uma norma, porque isso vai trazer sérios problemas, né, para aqueles que estão ao redor. Então, em 1 Coríntios 6:12, lendo novamente, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, é lícito eu fazer 3 vezes o devocional todo dia, é uma bênção, mas eu não devo colocar esse padrão para todas as pessoas, obrigatoriamente, porque senão eu posso estar escravizando estas pessoas. Cada um, dentro da sua liberdade com Deus, vai escolher como vai ter o seu devocional para com o Senhor. E aqui 2 lições sobre liberdade da consciência, essa liberdade na nossa consciência. Primeira lição: não podemos ferir a liberdade alheia, impondo regras que são reflexo de nossos padrões e costumes, antes que princípios morais que vêm do Senhor, princípios morais eternos. Então, você tem um tipo de conduta cristã que reflete a palavra de Deus, mas entenda, aquilo é você. Você pode viver dessa forma, você pode até compartilhar isso com alguém para motivar aquela pessoa, mas só não deve impor aquele princípio. Você só será santo, abençoado, crente fervoroso e poderoso se você segue o mesmo princípio, o mesmo estilo de vida que eu estou seguindo aqui. Aí não é bem dessa forma. Então tem alguns elementos que para mim eu faço e eu nem compartilho, mas é para mim. Funciona para mim, dá certo para mim, eu procuro essa edificação no Senhor. Já outros irmãos têm outro costume. Por exemplo, lá em casa tudo é muito silencioso, na minha casa, realmente é tudo muito silencioso. Não tem barulho, ninguém nem bate palma, não tem música, é um silêncio mortal, né? Não há a bagunça, nem barulho lá em casa. Aí um dia nós viajamos, nosso filho foi dormir na casa de um irmão. Naquela família, eles já acordam com música. E a música perdura o dia todo, e músicas cristãs, né? Eles ficam o dia ouvindo música, e cantando música, e falando da música, e fazendo as coisas e tudo. E o Estevão achou aquilo super esquisito, porque ele é acostumado, né, no nosso silêncio sepulcral ali. Mas cada um tem o seu estilo. Tem pessoas bem musicais, amém. Eu gostaria de ser assim, mas infelizmente. E outros já são mais silenciosos. Alguns encontram Deus no silêncio, outros encontram Deus na música, não é verdade? Eu gosto de música, eu gosto da música de ouvir na igreja e tal, mas em outros ambientes nem tanto. Então essa é uma lição, né? Não ferir a liberdade do outro. Segunda lição: mesmo em áreas indiferentes, as motivações não são indiferentes, entende? Existem áreas que necessariamente não são pecado. É o que a gente está falando aqui de algo indiferente.
não é pecado em si. Mas aquilo que você vai fazer, que não é pecado em si, envolve uma motivação. Essa motivação pode ser pecaminosa. Por exemplo, você está estudando, se pós-graduando, qual a sua motivação? Né? É ser o primeiro para poder mostrar toda a sua glória e sapiência para a comunidade acadêmica? Ou o objetivo é a glória de Deus, para que aquela comunidade acadêmica perceba que os crentes em Jesus não são ignorantes? E tem essa ideia, né, de que quem crê em Jesus ou segue a palavra de Deus é meio ignorante, ou obtuso, né? É uma pessoa que não tem racionalidade. Existe isso no meio acadêmico. Então, quando tem um acadêmico que professa fé no Senhor Jesus abertamente, se choca, como é que pode? Né? É uma exceção, é um alienígena aqui entre nós. Então, você pode sim estudar, se pós-graduar e ser o melhor na sua área, talvez até nessa perspectiva acadêmica, para a glória de Deus. Estudar não é pecado, né? Se pós-graduar e crescer nessas áreas não é pecado, mas se a motivação for pecaminosa, a motivação do coração, aquilo pode vir a ser pecado. Então, para exercer a liberdade da consciência que Deus nos deu, devemos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria que vem do alto, ela é que nos dá a orientação nestas questões mais difíceis da vida, que muitas vezes nós queremos descobrir. Eu quero saber a vontade de Deus nas áreas específicas. Não tem como saber especificamente, está no âmbito dos decretos de Deus, mas pela sabedoria você pode acertar muita coisa ou seguir a orientação do Senhor. Daí a importância de estudar a Escritura, ter comunhão com Deus. Certamente o Espírito do Senhor nos orienta naquilo que estamos orando, lendo, estudando, para tomar decisões na nossa vida. Pensando nisso, a sabedoria, ela não é mística. Então, a sabedoria não é algo místico, mas é algo aplicável do dia a dia. A sabedoria, no Antigo Testamento, se referia a como viver dia a dia dentro da vontade de Deus. Isso era ser sábio. Ser sábio é a pessoa que pega o texto bíblico, lê aqui e sabe vivê-lo a cada situação da sua vida. Hoje seria mais ou menos assim: estou passando por um problema no trabalho, meu patrão está causando dificuldade na minha vida. Vou na Bíblia ler todos os textos que se referem ao Senhor e ao servo, para eu entender como eu devo me portar neste trabalho. E aí você faz esse estudo na Escritura, e aí você chega a uma conclusão de como você se porta dentro do ambiente de trabalho em que o seu patrão não está agindo bem. Ou vice-versa, né? Como ser um patrão que glorifica a Deus naquele trabalho. Então a sabedoria, ela não é mística. Observe Colossenses capítulo 1, verso 9. Nesse texto, Deus quer que saibamos a sua vontade, e a vontade de Deus que devemos buscar é a vontade dos preceitos, é a vontade revelada, como temos estudado aqui. Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então veja bem, Paulo está orando para que aqueles irmãos daquela igreja transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade dos preceitos, dos mandamentos, do que está revelado. É isso que eu quero que vocês saibam. Eu estou orando a Deus por isso. Mas só esse conhecimento, que é muito importante, ainda não é tudo. Eu oro também pela sabedoria e entendimento espiritual. Então você tem que ter o conhecimento da vontade revelada e você tem que ter a sabedoria e o entendimento espiritual. É disso que estamos falando aqui. Quando você sabe o que Deus diz que você tem que fazer e tem esta sabedoria que vem do Senhor e que também é ensinada na Escritura, a probabilidade de tomar as decisões dentro daquilo que Deus quer é enorme. Digo probabilidade porque, como pecadores, certamente, eventualmente, melhor dizendo, podemos vir a errar nas decisões, das vezes, que nós tomamos. No entanto, isso minimiza escolhas erradas. Você vai saber o que decidir. E aí você
Agora, o mais difícil é decidir. Às vezes sabemos, não é verdade? Mas não queremos. Aí é outro aspecto e é outro assunto. Colossenses 1 ainda, verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como é que eu vivo de modo digno do Senhor? Como é que eu vivo de modo a estar agradando a Deus? Conhecendo a vontade dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, a vontade revelada de Deus, tendo sabedoria de como decidir as questões cinzas, sabedoria e entendimento espiritual, para decidir as questões mais complexas que eu tenho que tomar, as decisões mais complexas que eu tenho que tomar na minha vida. E então eu vou viver de modo digno, eu vou agradar ao Senhor. Na sequência do verso 10, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, que é a instrução para como tomar decisões éticas que agradam a Deus em todos os aspectos das nossas vidas. Se entendermos isso, se praticarmos isso, certamente seremos extremamente felizes e abençoados, porque não tem quem não seja feliz estando na vontade do Senhor. Certamente vamos errar em algumas situações, é claro, não somos perfeitos, somos pecadores, está na nossa natureza, mas acertaremos muito mais. Lembra de Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus está pronto para lhe dar sabedoria. Você tem que se dedicar no estudo da Escritura para conhecer a verdade do Senhor, verdade revelada, a vontade revelada, e então pedir de Deus sabedoria. Sabedoria, ela se expressa em várias formas. E aqui vamos dar alguns exemplos da sabedoria que Deus nos dá, já revelada na Bíblia. Por exemplo, sabedoria para dar esmolas. Já ficou triste quando você está no sinal, não sei se aqui em Salvador tem, né? Aí vem uma senhora com um bebê no braço pedindo, né? E você fica compadecido e dá. Não acontece essas coisas? É muito difícil mesmo. E hoje elas vêm já com o Pix. E o QR Code. Acontece aqui também? São super sofisticados. Não é verdade? Vem com o Pix e o QR Code. E se você decide não dar, né? Às vezes sua esposa fica muito triste com você. Como é que você não fez isso? Você está vendo a senhora com o bebê? E aí você é o crápula. Você é o mal, né? Mas nós temos que ter sabedoria nessas questões. Eu vi, ninguém me contou, se eu vi em Fortaleza 2 vezes. Eu ficava triste, condoído, eu estava caminhando com Daniela, que é um parêntese só para... E caminhando num parque ecológico, que tem lá perto de casa, e estava uma senhora com assim, umas 5 crianças. 4. E a gente ficava triste, condoído, coitado, e passava o dia sentado ali na calçada, né? Negócio sujos e tudo, a gente ficava muito triste. Aí uma dessas caminhadas, a gente pegou o final do dia, o sol já se pondo, aí parou um carro, ela levantou, pegou as coisas dela, botou no porta-mala, as crianças entraram, ela entrou na frente, o carro saiu. E era um carro bom. Quer dizer, era o trabalho dela, estava saindo do trabalho. Eu não vi só uma vez, vi 2. Então, entende? É difícil isso. Mas você tem que ter sabedoria nessas questões. Mas o versículo que vamos ler não trata exatamente disso, mas é Efésios 4:28. É a perspectiva positiva. Como eu devo, auxiliar? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, todo crente em Jesus tem que ter uma reserva no seu orçamento para acudir o necessitado. Só que essas pessoas que estão pedindo assim nos sinais não são os necessitados, né? Então a gente tem que saber, ter sabedoria para entender quem são os necessitados. E nós temos que ter uma reserva para auxiliar. Irmãos da nossa igreja, muitas vezes que passam por dificuldades, ou às vezes parentes, ou às vezes amigos ou vizinhos, ou às vezes você quer ajudar um necessitado, não tem ninguém. Existem instituições que você pode auxiliar, que ajudam órfãos, ajudam pessoas realmente que precisam, e aí você vai orientado. Então, é esse tipo de sabedoria que precisamos ter. Mas também tem a sabedoria da esposa,
para com seu marido. Como é que eu ganho o meu marido que não conhece a palavra de Deus, não quer seguir na palavra de Deus? Será que se eu argumentar muito eu vou conseguir ganhar? 1 Pedro 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então aqui ele está dando a sabedoria de como a esposa ganha o marido que não quer saber, né, das coisas do Senhor, da palavra de Deus. Talvez não seja um crente no Senhor Jesus Cristo, não é com a palavra, pelo contrário, é com o procedimento, seu testemunho. E aqui vai discorrer nos versos seguintes exatamente sobre isso. É sabedoria. Está na Bíblia. Às vezes é difícil viver, mas esse é o caminho. E é por isso que temos que confiar na Escritura. Confie, você pode até discordar. Você pode até achar que não vai funcionar. Eu entendo que isso passa na cabeça da gente. Mas quando esse pensamento vier, dê uma ignorada nele e diz, mas eu vou fazer. Do jeito que está dito aqui na Bíblia, eu vou fazer. E aí você vê como Deus é maravilhoso. Você vai ver lá na frente. Se você realmente fizer como Deus é maravilhoso para operar verdadeiros milagres, quando você, mesmo sem acreditar, segue o que a Bíblia diz. É incrível. É fantástico, né? É a obra do Senhor mesmo, e você fica cada vez mais animado, sua fé aumenta, você fica motivado porque você vê como Deus age. Basta você seguir a sabedoria. Também tem a sabedoria dos pais, que não devem levar seus filhos à ira. Efésios 6, verso 4. Se vossos pais não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, cabe aqui muito entendimento e estudo sobre o que é levar um filho à ira. Mas isso é sabedoria que vem do Senhor nas questões práticas da vida. Sabedoria também para saber como servir ao patrão, né? Como ao Senhor, sem fazer do trabalho um Deus. A gente vive numa época em que muitas vezes o trabalho é tudo. É quase um Deus na vida das pessoas. Trabalhar é importante, é bíblico, é a vontade de Deus, é o que Deus quer. Os homens têm que ser trabalhadores, mulheres também, é claro. No entanto, Colossenses 3:23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então você está lá trabalhando, você vai trabalhar como se o seu patrão fosse Deus. Então você vai chegar mais cedo, você vai sair mais tarde, se possível, obviamente sem prejudicar, né, as questões familiares, né, as reuniões da família, o tempo com a esposa e o tempo com os filhos. Não vai roubar um minuto que seja do trabalho, vai se esmerar, se esforçar, mesmo que não receba um obrigado, mesmo que o salário não seja digno, que acontece mesmo, mas você vai fazer. Por quê? Porque é para Deus. Isso é ética cristã. Ah, mas eu não estou gostando do trabalho, está muito ruim, paga pouco. Hoje, diferente do contexto bíblico, hoje você pode simplesmente pedir demissão. Sai do trabalho, vai para outro melhor. É simples. Eu sei que não é tão simples, mas pode ser simples, né? Dependendo de um planejamento familiar ali, né? Um planejamento profissional. Mas a ideia é essa, faça para Deus. E esse princípio de fazer para Deus está em vários relacionamentos. Não é só do funcionário com o patrão, é do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, não é verdade? Amar e respeitar como se estivesse respeitando e amando ao Senhor. Mas a sabedoria também para entender quando responder ao insensato e quando não responder. O insensato aqui é um termo leve para o louco, né? Aquela pessoa complicada. Provérbios 26, verso 4, diz assim, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, ou seja, segundo a sua loucura, né? Para que não te faça semelhante a ele. Aí o verso 5, ao insensato responde segundo a sua loucura, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. A gente não vai se estender nesse versículo, mas ele está dando os dois caminhos de como você deve responder ao insensato e ao louco. Mas perceba que a sabedoria ela é necessária. Ela é necessária para discernir aquilo que agrada a Deus. Pois o cristianismo não é um conjunto de regras moralistas. Não adianta fazer uma série de regras
pregar na parede da igreja, vamos seguir essas regras e assim vamos ser santos. Não, não funciona. A vida é muito mais complexa. Cada um tem uma realidade diferente, decisões diferentes a tomar. Talvez você tome uma decisão na sua vida que para você vai ser o melhor e vai glorificar Deus e vai ser algo que agrada ao Senhor. Já para outra pessoa, a mesma decisão pode não ser tão interessante pelo contexto de vida. E nesse sentido, nenhum dos dois estará errado, né? Obviamente, decisões naquilo que não é pecado, decisões nas questões comuns da vida. Há muitas situações em que percebemos a necessidade da sabedoria. Algumas delas, que é prioridade? Comprarmos na atual situação de nossas vidas. Então, um casal começando a sua vida. O que é que precisamos comprar hoje? O videogame de ponta, de última geração, é isso que essencialmente um casal precisa? Acho que não, tem outras coisas mais interessantes. Quanto posso gastar em um imóvel, carro, sem demonstrar ganância? Então, eu tenho um recurso, eu posso comprar. Beleza, eu devo? Será que edifica? Será que só por ter significa que eu posso e vou fazer? Não necessariamente. Pode até comprar, não tem problema, não é pecado, mas é algo que se deve ter sabedoria. Que tipo de educação devo dar ao meu filho? É outra questão muito importante. Qual educação eu vou colocar numa escola, na melhor escola, numa escola interessante, numa escola cristã? Vai ser educação domiciliar? Que tipo de educação? Talvez para mim seja boa a domiciliar. Talvez para você já não seja boa a domiciliar. Só é santo quem tem a educação domiciliar? Será? Não sei. Questões éticas, para se decidir. Como equilibrar o tempo com a esposa e filhos e as demandas do trabalho? O que devo dizer especificamente a uma pessoa que busca meu conselho em meio a muito sofrimento? Você já recebeu alguém procurando ajuda, seu conselho? Às vezes, irmãos, isso é muito importante. O pastor não tem acesso a todos os irmãos, principalmente quando são muitos irmãos. Mas você tem acesso a alguns irmãos. E eles te procuram para aconselhamento. O aconselhamento bíblico é parte dessa área do estudo da sabedoria de Deus. E se você der um conselho errado, você pode prejudicar a vida daquela pessoa por anos. Por isso é importante estudar a Escritura para aconselhar aquilo que Deus quer. Isso é muito importante. Tem conselho que é bom para uma pessoa, já para outra pessoa não é. Depende exatamente da vida que ela está levando, do contexto, de uma série de outras situações. A sabedoria, então, é a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor, que são os mandamentos de Deus, os princípios da Escritura, às circunstâncias da vida. Isso é sabedoria. Todo domingo os irmãos estão aprendendo algo da Bíblia Sagrada. Como eu aplico no meu dia a dia esta sabedoria que eu estou recebendo do Senhor a partir dos sermões, dos estudos bíblicos, do meu devocional diário, dos livros cristãos que eu estou lendo, como eu aplico no meu dia a dia? Só ter o conhecimento e não aplicar, isso não é sabedoria. Então, a sabedoria é eu viver estas verdades e tomar as decisões corretas. O sábio é aquele que sabe tomar um mandamento bíblico, particularizá-lo para a sua vida. Ele sabe ler a Bíblia e traz para si e toma as decisões adequadas. É o mesmo que mostrar sua relevância para as situações específicas. Temos dificuldade, às vezes, de fazer isso. Conhecemos a Bíblia, sabemos as histórias dos evangelhos, sabemos o contexto da narrativa da redenção do Antigo Testamento até o livro do Apocalipse. Mas agora, no dia a dia, como eu decido sobre uma questão complexa no trabalho, no negócio, nos estudos, na profissão, em um namoro, como eu vou tomar tais decisões? Sabedoria que vem do Senhor. No Novo Testamento, Deus não nos chama para buscar sua vontade, mas para buscar seu reino e fazer a sua vontade. Percebe a diferença? Não é para você buscar a vontade. Busque o reino de Deus e faça a vontade de Deus. A vontade é para ser feita. E por que falar disso?
enfatiza-se muito buscar a vontade de Deus, isso vira algo místico, entende? A partir da busca por experiências. Em vez de falar sobre buscar a vontade de Deus, devemos falar sobre seguir a direção que Deus nos dá pela sua palavra, através da sabedoria que vem do Senhor a nós. E então, queremos observar, por fim, já realmente tempo mais avançado, algumas questões sobre a vontade de Deus, né? Nos últimos momentos de vida em que nós estamos, no sentido de pós-modernidade ou situações complexas da vida. Então, a sabedoria do Senhor, ela nos orienta a estarmos sempre esperando. Esperar é um elemento fundamental da sabedoria que vem de Deus. No mundo pós-moderno atual, somos extremamente imediatistas, acelerados. Já você se acha acelerado? Você quer as coisas rápido, até porque a demanda, né, da sociedade, comércio, estudos, tudo tem que ser muito rápido. Se você não produzir as coisas de modo a contento, você fica para trás. Isso é terrível mesmo, mas às vezes é necessário. No entanto, dentro da Escritura, nós entendemos que precisamos esperar. Ore. Teve dúvida em decisões que você vai tomar? Pensando nos jovens, dúvida sobre com quem namorar para casar, dúvida sobre profissão, o que é que você faz? Espera e ora. Só tome uma decisão quando tiver convicção. Não tendo convicção, espere, ore, tem tempo e vai acontecer no tempo certo. Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem reclamar. Contexto, Lamentações do profeta Jeremias. Foi quando Jerusalém foi invadida e destruída. Ele foi o profeta ali da invasão de Jerusalém. Entende? E ele traz essas lamentações depois daquele caos que foi destruição da cidade, destruição do templo, pessoas morrendo. Daniel perdeu sua família, foi levado cativo para a Babilônia, adolescente, na nossa perspectiva. E aqui é muito claro esse texto. Bom é o Senhor, Deus é bom, apesar do cativeiro babilônico, apesar da invasão dos inimigos e destruição e morte, Deus é bom para os que esperam por Ele. Então, esse não é o fim de Israel. A destruição de Jerusalém não é o fim. É o que ele está dizendo aqui. Tem muitas promessas que o Senhor ainda vai voltar a cumprir. Vai cumprir, vai acontecer. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Salvação aqui não é a salvação da vida eterna, é a salvação do contexto do cativeiro babilônico. E isso em silêncio. Não sabemos direito fazer isso. Nós não sabemos ficar em silêncio e aguardar. Orar e esperar. O tempo de Deus, no momento de Deus. Somos agoniados, somos ansiosos. A nossa geração é uma geração de pessoas ansiosas, inquietas e que as coisas rápido. E aí por isso procuram igrejas e experiências e situações onde você vai lá e alguém vai fazer um clamor e vai resolver o seu problema imediatamente. Só que não, né? Só que não vai resolver o problema imediatamente. Ainda no Salmo 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Tenha ânimo. Esperar pelo agir de Deus é sabedoria. Precipitar-se para tomar uma decisão não é sabedoria, é tolice. Nós não precisamos seguir o ritmo da nossa sociedade. Nós podemos pisar no freio e aguardar em oração. Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Esse salmo trata do justo, o crente que está indignado
porque o ímpio prospera, cresce, enriquece, nem gripe o ímpio pega. E o crente lá gripado, sofrendo, liseira, tudo que é problema. Aí ele, Senhor, o que é que está acontecendo? Descanse, espere, tenha calma. E o verso 8 diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ou seja, não se ire, não se precipite, espera, descansa. No tempo certo, o Senhor vai agir. Salmo 40, verso 1, diz assim ao mestre de canto, Salmo de Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente. Do Salmo 3 ao 41. Salmos muito difíceis, depressivos. Davi passou cerca de 10 anos fugindo de Saul. É a história do livro de 1 Samuel, do capítulo 21 até a morte de Saul no final do livro de 1 Samuel. E ele escreve esses salmos. No livro de Samuel, Davi, guerreiro, valente, perseverando, criou um exército de 400, esse exército cresceu e fugindo de Saul. Mas os salmos mostram como estava o seu coração arrasado, mas esperando confiantemente pelo Senhor. Isso é sabedoria. Salmo 42, verso 5. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista dizendo para ele mesmo, não fique abatida. Não é para ficar abatida. Eu estou abatido, mas não é para eu ficar. Vou confiar no Senhor, o Senhor vai agir, não ficarei perturbado. Isso aqui é uma oração de si para si mesmo, obviamente, contando para o Senhor. Esperar, irmãos, é fundamental para aguardar a vontade de Deus. Jovens não precisam se precipitar. São jovens, têm tempo, têm anos para decidir. Não precisa as coisas serem tão rápidas e aceleradas como o sistema em que vivemos requer. Claro, tem que ter a aplicação, tem que ter o estudo, tem que ter o empenho, é óbvio. Tem que tomar as decisões. Não estou dizendo que tem que fugir das decisões, mas também não precisa ser tão rápido e tão urgente quanto se pensa que é. Sabedoria também é esperar no Senhor confiantemente. A sabedoria de Deus nos auxilia a tomar as decisões adequadas que vão glorificar a Deus nas nossas vidas. Aqueles que se deixam guiar pela vontade de Deus, buscam o reino de Deus e fazem a vontade do Senhor, certamente serão extremamente abençoados. Glorificarão o nome do Senhor. E mesmo sem falar muito, só com a prática de vida, testemunharão a sociedade perdida da glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê esta sabedoria que vem do alto. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que de maneira tão maravilhosa nos instrui a ter sabedoria. Uma sabedoria que significa o aplicar a Tua vontade na prática da nossa vida diária. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós aqui, especialmente os jovens desta igreja, a estarem sempre tomando as decisões dentro da Tua vontade revelada, sempre buscando, ó Pai, a Tua sabedoria para tomar as decisões nas áreas mais difíceis e complexas da vida, pensando na nossa liberdade. Capacita, Senhor Deus, para que esta geração surpreenda, para que esta geração de jovens esteja à frente, além, porque está buscando o Senhor, está em comunhão contigo, tentando viver a semelhança do Senhor Jesus Cristo e com um padrão de santidade, de acordo, ó Pai, segundo a Tua dignidade. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, onde podemos refletir e meditar dentro da Tua palavra sobre a ética cristã, tomada de decisão, a vontade do Senhor e a sabedoria. Dai-nos, ó Pai, esta sabedoria para que nossas vidas glorifiquem o nome do Senhor. É o que te pedimos por todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.